Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como a gente automatizou uma imobiliária do zero. O agente de IA conversa com os leads, faz a qualificação, a gente tem follow-ups automáticos e notificação em tempo real para os corretores assim que o lead é qualificado. Tudo isso integrado com o CRM da empresa. Se esse vídeo aqui então te ajudar e você gostar desse conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal e vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo, como eu expliquei no início aí, a gente automatizou uma imobiliária do zero. A gente plugou algumas automações dentro dessa imobiliária e é o que eu vou estar mostrando para vocês aqui no decorrer desse vídeo. Antes de eu já iniciar o conteúdo e mostrar para vocês o que foi criado, eu quero pedir para você que, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, se inscreve aqui no nosso canal, deixa um like para ajudar a gente aí, porque a gente está com uma meta nesse canal de chegar a 10 mil inscritos e ter 100 vídeos postados até março. A gente hoje está em fevereiro e eu acho que a gente vai conseguir bater se vocês ajudar a gente. Eu acho não, a gente vai conseguir bater essa meta. Então, se esse vídeo aqui, pode ser no início, no meio ou no fim, ele te ajudar de alguma forma, é só se inscrever aqui no nosso canal. Se você tiver alguma sugestão também, deixa aqui nos nossos comentários, beleza? Então aqui, pessoal, eu tô dentro do N8N, tá? Foi onde a gente desenvolveu essas automações para essa imobiliária e vocês estão visualizando aí que tem alguns cenários aqui que a gente criou, tá? Eu vou explicar para vocês e vou mostrar na prática todos esses cenários aqui, mas eu quero dar uma explicação breve e mostrar para vocês também um mapa que a gente cria, né, para os nossos clientes aqui, que é um mapa, vamos dizer que é como se fosse o esqueleto dessa automação, tá? Então aqui o que a gente tem, né? Isso foi tudo que a gente desenvolveu para essa imobiliária. A gente tem um agente de IA, tá? Que está fazendo um atendimento, fazendo a qualificação desses leads. A gente tem um follow-up automático, isso aqui é muito importante, não só para uma imobiliária, mas para todas as empresas hoje que trabalham com atendimento ali no WhatsApp. A gente tem um fluxo deles de locação, que eu vou explicar também como está funcionando. Tem a parte de notificações, tá? E essas notificações, elas funcionam da seguinte forma. Assim que o lead ele é qualificado, ele chegou num determinado ponto, né, da qualificação, a gente já direciona esses leads lá para os corretores responsáveis e já adiciona dentro do CRM. Eu vou mostrar para vocês isso, como está funcionando lá no cenário, tá? E aqui eu vou mostrar as integrações que a gente utilizou, né, que foi feita para desenvolver esse cenário aí, beleza? Então aqui, ó, no agente de IA, o que esse agente de IA hoje está fazendo? Né? A gente tem ali a saudação automática, isso é mais a parte de atendimento, tem a identificação de interesse, o que esse lead está buscando com essa imobiliária. Né? Então esse lead, pessoal, ele pode, aqui nessa imobiliária, ele pode comprar ou ele pode alugar. Se for aluguel, a gente tem um fluxo específico no caso, né? Que é esse fluxo de locação. Agora, se for compra, a IA ela segue ali o fluxo que a gente já tem criado dentro do prompt dela, beleza? Porque essa imobiliária, o foco deles é mais para vender, né? No caso, para compra. O pessoal quer comprar o imóvel ali. Eles rodam anúncio para esse tipo de público. A gente tem a captura de dados, que a gente vai capturar o interesse desse lead, o que esse lead está buscando, né, a especificação do imóvel que ele busca, e tem o direcionamento inteligente, que é o que eu falei para vocês. A gente direciona esses leads para os corretores e também adiciona lá dentro do CRM da empresa, beleza? Aqui, ó, a gente tem a parte do follow-up. Então, o follow-up, a gente tem 3 follow-ups com essa imobiliária. É um de 2 horas, que se o lead ficou 2 horas sem responder a IA, a gente chama ele de novo. Aí depois a gente tem um follow-up que é de 24 horas, 48 horas e 72 horas. Eu vou confirmar isso para vocês lá dentro do cenário, beleza? Então esse follow-up, qual que é o objetivo dele? É pegar esse lead que não continuou o atendimento. Então se ele parou durante o atendimento, o follow-up vai lá, chama e a IA consegue seguir ali, né? Isso já com o contexto da conversa, porque a gente tem a memória da IA, então ela não se perde ali quando a gente faz o follow-up, beleza? E tem a parte de locações, que é o que eu falei para vocês. A gente pede ali as informações pro lead, né? Para saber qual que é o tipo de imóvel que ele tá buscando, o que ele pensa ali, né, a respeito de imóvel para locação. E depois que a gente pega esses dados, a gente direciona lá para dentro do CRM da empresa e também para os corretores, né? Porque aí o pessoal chama esse lead, faz uma ligação com ele, aí já é mais um processo deles lá, tá? E essa parte de notificação, pessoal, é o seguinte: o lead ele entrou, ele vai ter, a IA vai identificar o que ele está buscando, vai passar pelo processo de qualificação dessa IA, porque no prompt dela está muito bem detalhado esse processo. Depois que a gente qualifica esse lead, a gente vai notificar para os corretores. Só que a gente notifica para os corretores já informando, né, com um breve resumo. Ó, esse lead ele tem interesse no imóvel X, né, ele tem esse budget de investimento, que aí seria a parte para compra, né, o valor ali, e a gente manda tudo isso para o corretor para que quando ele entrar em contato com o lead, ele já chegue ali com algumas informações completas no atendimento, né, que a IA buscou ali na hora de atender
esse lead. Então o que aconteceu? As integrações que a gente fez aqui nessa imobiliária foi o CRM deles, que é o funil de vendas. Inclusive eu vou mostrar para vocês qual CRM que é esse. O banco de dados, que é o Supabase que a gente utiliza, o N8N para criar, né, as nossas automações, e o ZAPI, que é a API de WhatsApp que a gente está utilizando com eles. Inclusive, se você ainda não conhece o ZAPI, tem vídeo aqui no canal explicando como funciona e como você pode utilizar o ZAPI na sua empresa. Ele é uma API de WhatsApp, né, para você fazer a integração ali e conseguir criar automações utilizando o seu WhatsApp, tá? Lembrando que a gente tem o link deles de afiliado e você tem um desconto de R$10. Se você quiser utilizar, tá aqui na descrição do vídeo. E o resultado aí foi, né, a redução de atendimento manual, porque antes de a gente plugar esse sistema na imobiliária, eles faziam todo o atendimento manual, então rodava muito, eles rodavam anúncio e chegava muito lead ali no WhatsApp, eles não estavam conseguindo atender todos esses leads que estavam chegando, né? Então a gente tirou o pessoal do atendimento, plugou esse sistema automático e hoje isso roda 100% lá na empresa deles, beleza? Então aqui, pessoal, a gente já vai lá para o N8N, deixa eu mostrar para vocês agora, isso já com os cenários criados, né? Então aqui a gente já está dentro do N8N. Aqui é o seguinte, a gente vai ter o cenário da IA, tem o cenário de follow-up, que é o que eu falei para vocês. Aqui tem a parte de locações lá, que eu expliquei também no mapa. E tem o envio, né, dos leads ali que a gente vai estar mandando para eles. E a notificação, tá? A gente tem um cenário aqui que a gente criou para eles. Isso logo depois que a gente implementou a IA, que foi o cenário de fotos. Esse cenário a gente não está utilizando ainda, né? Porque os corretores ainda não querem que a gente mande foto, que a IA mande foto. Mas caso não, né? Assim que eles quiserem que a gente plugue esse sistema de fotos, a gente vai conseguir também, porque o cenário já está pré-montado, beleza? Então aqui, ó, o que a gente vai... Deixa eu abrir o cenário para vocês verem. Vou abrir aqui, ó, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje esse cenário que tá rodando. Aqui a gente vai ter o seguinte, deixa eu diminuir esse zoom, porque ficou muito... Deixa eu puxar minha telinha para cá. E vou puxar aqui, ó. Só para explicar para vocês, né? Se você ainda não conhece o que é o N8N, ele é uma plataforma de automação, né? A gente utiliza ele para criar agentes de IA, automação aí no geral. Além do N8N tem um Make, mas hoje para agente de IA o nosso foco aqui é mais no N8N, beleza? E se você também tiver interesse aí em criar um agente de IA para sua empresa, entre em contato com a gente no WhatsApp que a gente presta esse serviço. Então aqui, pessoal, a gente tem aí, né, o primeiro bloco dessa automação da agente de IA, que é os dados iniciais. Então a gente tem um webhook, tem toda a parte que chega, o filtro, né, para identificar essa mensagem, o que está acontecendo ali quando o cliente entrou em contato. E aqui a gente vai ter a parte ali de texto, né, para identificar o que está acontecendo, se é texto, se é áudio, se é imagem, se é um documento, né? E caso dê algum erro, a gente já pega aqui também no log de erro, beleza? Então, se o cliente ele mandar uma imagem, a gente vai conseguir identificar o que tem nessa imagem, porque aqui a gente tem um caminho de imagem. Se ele entrar em contato via áudio, mesma coisa, a gente vai transcrever esse áudio, vai mandar já isso em forma de texto para a IA conseguir identificar. E o PDF também, se ele mandar um PDF ou um Docs, independente do documento que seja, ali a gente já vai conseguir pegar essa informação e mandar também para a IA, tá? Depois a gente tem um buffer, tá? Esse buffer aqui, a função dele é concatenar as mensagens. Para você que não sabe o que é isso, vamos dizer ali que você está no atendimento com uma empresa e você mande várias mensagens picadas para essa empresa. Se for um atendimento de uma pessoa real, ela vai conseguir interpretar. Se for uma IA e você não tiver esse processo de concatenação, ela não vai pegar todas as mensagens. Então esse bloco aqui, ó, é para juntar todas as mensagens que você mandou para a IA, e aí a gente junta essas mensagens e manda em uma única frase para ela, todas aquelas mensagens picadas, entendeu? Então aqui ó, a gente tem um time que é para a gente ficar aguardando. Hoje o time é de acordo com o tamanho da mensagem ali, ou os caracteres, mas a gente também coloca ele manualmente aqui. Então isso é de acordo com o atendimento do cliente. A gente sempre pega ali isso de base, né? O dono da empresa ou a parte do comercial atende os leads. Se for em torno de, tipo assim, se for lead que manda várias mensagens, a gente pega e coloca em torno de 13 a 15 segundos para aguardar. Só que se for mensagem mais rápida, a gente deixa de 8 a 10 segundos, né, para aguardar ali que o lead mande essas mensagens, beleza? Depois que a gente faz isso aqui, o que a gente tem? Né, a gente adiciona esse pessoal lá, esses leads lá no Supabase, que hoje é o banco de dados dessa IA, tá bom? Uma vez que a gente adicionou ele, o que eu fiz aqui? Tá? Eu criei hoje um formatozinho de long memory, tá? Aqui a gente, no N8N, a gente tem dois formatos de usar aí a memória. A gente pode criar nesse formato aqui, que é esse que eu fiz, e tem aqui a tools da memória que a gente consegue utilizar. Eu preferi utilizar esse long memory. Por quê? Porque eu consigo juntar todo o atendimento, né, todo o contexto daquele atendimento, e eu mando isso tudo para dentro da IA, já no formato que a IA consegue entender da melhor forma. Então, ao invés de eu só pegar e deixar essa tools aqui para ela ficar toda hora chamando essa tools, que já aconteceu de dar erro com a gente aqui, tá? Ela perdeu o contexto da conversa, eu venho aqui através de um SQL, tá? Se você ainda não sabe o que é isso, ele é um código que você consegue injetar informações dentro de um banco de dados. Então, dentro desse SQL, eu mando o número, tá, do cliente, eu mando o tipo, qual que é o tipo ali
ali, quem tá mandando a mensagem é uma pessoa ou é a IA? Aí eu coloco aqui humano e depois eu mando a mensagem que esse cliente enviou, beleza? Aí depois o que eu faço aqui? Eu executo um outro SQL para buscar. Então isso aqui é como se fosse um search, né? Ele faz uma pesquisa lá dentro do banco de dados e me traz todo aquele contexto. Depois que eu pego todo esse contexto, eu mando aqui para IA, entendeu? Só um minutinho. Então aqui, pessoal, essa é a long memory, né? E então qual que é a função dela aqui? Aqui, igual eu falei para vocês, a gente vai ter uma SQL. Essa SQL aqui é como se fosse um search e ela faz uma pesquisa lá dentro da memória da IA. Então ela pega todo o contexto da IA. Isso aqui, ó, é de acordo com o período, tá? Então aqui eu consigo colocar para ela buscar um contexto num período de 2 dias, ou eu posso aumentar isso daqui. Geralmente para imobiliário o contexto tem que ser maior, porque às vezes o lead ele entrou em contato com você hoje, mas daqui 30 dias ele entra em contato. Só que nesse formato aqui, como a gente tem o follow-up, o foco é o quê? O follow-up, se o lead parar de responder o follow-up, buscar esse lead, a gente vai buscar o lead continuar com essa mensagem, né, com a automação ali da IA, né, com o atendimento, e uma vez que ele chega na pré-qualificação, no final da pré-qualificação, a IA já manda para o corretor. Então aqui o contexto não precisa ser tão grande assim, tá? Então a gente pega 2 dias e aqui eu pego o limite de 30 mensagens, para não ficar um contexto tão grande também, tá? Porque isso aqui vai consumir tokens da IA, beleza? Aí depois, igual eu falei para vocês aqui, a gente junta todo esse contexto. Eu tenho um JavaScript, que é um código para fazer essa junção da mensagem. E aqui depois a gente tem a IA, né? Que aqui todo mundo que conhece a gente de IA sabe que aqui é o IA e agente do N8N, beleza? Então aqui a gente vai ter o prompt da IA, tá? Aqui é onde eu tenho toda a parte do prompt, regra, tudo bem estruturado, tá? Hoje a gente cria prompt aí da melhor forma, né? Tudo bem estruturado, com regras, com tools, né? Quando chamar essas tools, que são as ferramentas. E aqui a gente tem as tools que a gente utiliza hoje, tá? Então a gente tem aqui notificações, que é para notificar assim que o lead for qualificado. A parte de fotos, que ainda a gente não está utilizando, mas a gente já deixou ela integrada aqui. E a gente tem a parte de imóveis, tá? Imóveis aqui, pessoal, são a descrição, dados, informações dos imóveis que eles estão rodando anúncio atualmente. Por que a gente deixou esse docs aqui? De acordo com o que eles estão rodando anúncio lá, se eles mudarem o imóvel que está sendo anunciado, eles podem ir lá e alterar nesse docs, que aí já vai ter essa informação. A gente vai implementar para eles um sistema de RAG também, né, que é o RAG que a gente fala, para ela estar buscando essas informações com mais precisão lá dentro do banco de dados. Aí já vai ser integrado com o Supabase. Depois a gente tem a tools de aluguel, que é para pegar o fluxo específico de locações, beleza? Então aqui, ó, esse é o cenário de IA. Igual eu falei para vocês, a gente está utilizando o ZAPI, tá? Que é a API de WhatsApp, e aqui a gente vai ter o cenário de follow-up. Esse cenário de follow-up, o que acontece, pessoal? Aqui a gente, igual eu falei para vocês, a gente tem aí follow-up de 2 horas. Se esse lead ele parou de responder a IA por um período de 2 horas, a IA vai chamar ele, tá? Então ele parou de responder 2 horas, beleza, a IA foi lá, chamou ele, fez um follow-up personalizado com ele e atualizou isso lá dentro da memória da IA, para ela sempre ter o contexto do que está acontecendo. Ah, beleza, cara, esse lead ele não respondeu o meu follow-up de 2 horas, então eu vou fazer com ele um follow-up de 48 horas. Isso é de acordo com a imobiliária, né, ou com a empresa que você está prestando esse serviço de agente de IA. Nessa imobiliária específica, a gente pegou esse follow-up de 2, 48 horas e 72 horas. Vamos supor que o lead ele não respondeu de 2 horas. O de 48 horas a gente mandou para ele. Ele também não respondeu. A gente vai e manda para ele o follow-up aqui de 72 horas. Ah, cara, então aconteceu o seguinte, né? Vou te dar um exemplo aqui. Esse lead não respondeu nenhum follow-up. Esse follow-up de 72 horas é o último. Isso dessa imobiliária. Se ele não respondeu mais, a gente pega e tira ele daquele cenário, né? Aí o corretor pode entrar em contato com ele em ligação para ver se consegue buscar esse lead de novo, beleza? Então esse é o cenário de follow-up. Agora aqui é o cenário de notificação, tá? Então esse cenário aqui, pessoal, ele notifica ali, né? Isso a partir da qualificação da IA, tá? Aqui a gente tem a parte de qualificação, que é o lead frio, o morno e o quente. Esse lead frio, ele é um lead ali que às vezes ele interagiu com a IA, mas não teve tanta aquela conexão, né? Ele não gerou tanto interesse. Ele é um lead frio. Aí a gente pega, né? A IA manda aqui pra gente, ó. A gente tem alguns campos que a gente busca lá, que a IA envia já, né, pra gente, que é o resumo, igual eu falei pra vocês, a gente cria um resumo personalizado já para mandar pro corretor, isso tudo mastigadinho pra ele, né, no modo de falar. Tem o telefone, que a gente precisa mandar o telefone para ele já entrar em contato com esse lead, o nome do lead e a etapa de qualificação que esse lead tá. A etapa é frio, morno ou quente. Se ele é um lead frio, é igual eu falei para vocês, ele não teve tanta conexão no atendimento. Esse lead é um lead morno, ó, ele gerou uma conexão, mas nossa, não foi tanto aquilo, né, que teve para considerar ele como um lead quente. Ah, mas se ele é um lead quente, pô, esse lead ele tá querendo realmente ali ou comprar o imóvel, nesse quesito que é mais para compra, tá? Esse cenário aqui, e a gente já manda pro corretor.
tá? Então o que acontece aqui? A gente tem um code que é um JavaScript, isso que a gente para pegar o lead ali, isso baseado aqui, ó, só para vocês conseguirem entender. Esse JavaScript, que é esse code, a gente pega um formato e ele pega as informações do lead, ele pega esse formato específico e gera um JSON, isso para adicionar dentro do CRM da IA, beleza? Da IA não, desculpa, da empresa. Então, quando ele extrai esse JSON, deixa eu pegar uma execução aqui para vocês verem. Ó, inclusive, deixa eu pegar essa execução aqui, que é o seguinte. Aqui a gente teve uma execução, tá? E aqui, ó, só para vocês entenderem qual que é o formato que ele vai extrair, né? Então, o que ele pega aqui? Ele pega o resumo do lead, né? Aqui o lead já tem as informações, ó. Resumo, origem, aí ele vai trazer aqui o anúncio, né? Aqui no caso ele não pegou anúncio, provavelmente o lead não entrou via anúncio, deve ter tá normalmente ali, né? Ele trouxe aqui, ó, Itapema, Balneário, né? A faixa aqui de até 2 milhões, tá? Deixa eu ver aqui, isso mesmo. E tem o tipo aqui, apartamento, quarto, 3, né? 3 quartos ali, e o nome desse lead, beleza? Aí o que acontece, pessoal? Depois que a gente pega esse JSON, o que eu faço aqui? Eu faço uma randomização para esses corretores. Hoje a gente tem o Renato e o Juliano, que são os corretores dessa imobiliária. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Chegou um lead. O lead ele vai passar, gerou o resumo, a gente manda para o Renato. Chegou um próximo lead, ele vai passar aqui, gerou o resumo, manda para o Juliano. Então ele fica fazendo essa randomização com esses corretores, beleza? Então aqui, ó, o que acontece? Esse lead chegou, mandou para o Juliano. Então a gente pega, envia lá para o Juliano, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar a mensagem que vai lá para o Juliano. Acho que eu não vou conseguir pegar para mostrar para vocês essa execução. Mas aqui, ó, a gente pegou, manda a mensagem para o Juliano. Aqui no caso eu tenho a mensagem, ó. Pra vocês entenderem, ó. Juliano, temos um novo lead qualificado pela IA. Segue os dados abaixo, né? Então eu mando o telefone do lead e eu mando o resumo, ó. Telefone já para ele entrar em contato com o lead e todo o resuminho aqui pronto para ele já iniciar a conversa ali já com contexto também com o lead. Depois disso a gente tem aqui, ó, o CRM deles. Hoje eles utilizam ali o funil de vendas, tá? Que é esse CRM aqui, ó. Provavelmente você já deve ter conhecer esse CRM, que é esse aqui, ó, funil de vendas. Esse é o CRM que eles utilizam hoje, tá bom? Então a gente integra esse sistema e essa automação com esse CRM. Isso para adicionar os Kanbans e para qualificar o lead. Isso tudo de acordo aqui, pessoal, com a qualificação. Então se ele é um lead quente, tá? Ele é um lead quente, eu vou adicionar lá no CRM como um lead quente, tá? Eu vou adicionar ele lá dentro do CRM com um lead quente, ó. Aqui tá todas as informações para vocês. Para vocês visualizarem. E depois disso eu retorno para a IA informando, a notificação foi enviada, eu já notifiquei. Aí beleza, ela só retorna lá e fala, ó, em breve um corretor, em breve um especialista aqui da nossa empresa, da nossa imobiliária vai entrar em contato com vocês, tá? Então essa aqui é a automação de notificação, tá? Essa aqui é a automação de follow-up, beleza? Esse é o cenário de IA que faz toda a qualificação e a pré-qualificação ali desse cliente. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Deixa eu ver se de locação, se é o que a gente está rodando ali para eles. Quando o lead for para locação. Deixa eu ver se teve alguma execução próxima aqui. A gente teve uma execução, inclusive dia 5, que é o seguinte, ó. Aqui, ó, o que aconteceu? Ela pegou qual o valor do imóvel, né, para 4 pessoas. Isso aqui é mais a parte de locação. Então ela pega lá e manda para eles, tá? Então o que eu vou mandar aqui para eles aqui, ó? Eu tenho a randomização também, tá? Igual eu mostrei para vocês aqui, da notificação, porque são 2 corretores. Se for mais corretores, não importa, porque a gente vai adicionando eles aqui, ó. Suponhamos que é uma imobiliária que tem 20 corretores. Eu preciso fazer essa randomização sem problemas. A gente adiciona aqui também os 20 corretores e vai randomizando ali o envio desses leads para eles. Então depois aqui a gente tem uma mensagem que eu mando lá pro Juliano, pro Renato, e aí eu mando para ele, falo, ó, Juliano, temos um novo lead interessado em imóvel para locação. Segue os dados ali, né, o interesse do lead e também o nome desse lead. Então, qual o valor do imóvel para 4 pessoas? Então, ele foi um lead, essa pessoa foi um lead que entrou interessado em locação, né, e quer saber ali o valor de imóveis, né, ou para locação para as pessoas e para 4 pessoas. E a gente manda lá pro Juliano ou pro Renato, beleza? Então, pessoal, essa aqui é uma automação, né, um sistema aí de automação. Deixa eu ver essa aqui se está funcionando. Deixa eu só identificar para ver qual que é esse cenário, porque aquele mapa que eu mostrei para você, esse aqui não tá, então esse não, a gente não tá contando com ele. Mas o que a gente roda hoje é o cenário da IA, que é o principal, que é o atendimento, a qualificação. A gente roda o follow-up, tá? Roda locações, que vai mandar para eles quando o lead for para locação. E a gente roda aí notificação. Esse de foto, vocês podem ver também que não tá rodando ainda, que é igual eu falei para vocês. Eles ainda não decidiu mandar imagens, tá? Mandar a foto do imóvel ali para essas pessoas. Mas a gente já tem o cenário pronto, beleza? Se for o imóvel 1, ele passa aqui, pega ali a mensagem para mandar para a pessoa, tá? Que no caso segue a foto do imóvel X, porque isso vai vir na automação. Eu pego lá o link da imagem, isso dentro de uma planilha, que é o formato que a gente faz hoje aqui. Depois eu vou e mando essa imagem ali para o lead.
Se for mais de uma imagem, eu já tenho o loop aqui para ele vir. Manda a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até mandar a última. Depois que ele mandar a última, eu mando um retorno para a IA informando que as fotos foram enviadas para o cliente. Tá? Isso tudo a IA tem que estar ciente, pessoal, porque é ela que está fazendo o atendimento, beleza? Então aqui a gente tem esse, vamos dizer, um sistema para imobiliária. Isso aqui é automações e é um sistema que você pode plugar dentro de uma imobiliária que isso vai rodar sem problema nenhum e vai auxiliar bastante as imobiliárias, beleza? Então aqui, pessoal, é o seguinte, essas eram as automações que eu queria mostrar para vocês, tá? Dessa imobiliária. E se você tiver qualquer dúvida, se esse vídeo aqui te ajudou, te deu alguma ideia, uma sugestão para você criar automações aí, você pode deixar um comentário ou deixar o seu like aí. Se você não gostou também, deixa aqui pra gente feedback, porque a gente vai sempre estar pegando esses feedbacks para trazer melhoria aqui pro canal. Então, igual eu falei para vocês, a gente tá com uma meta de chegar aí a 10 mil inscritos e 100 vídeos postados aqui no canal. E se você contribuir com a gente vai conseguir chegar lá, beleza? E vamos para cima, até o próximo vídeo.